A nova sede administrativa do Sicontiba foi inaugurada no dia 7 de julho de 2017. São 3 andares que contam com secretaria, sala de certificação digital, auditório onde acontecem as reuniões da diretoria e, claro, os cursos para estudantes e profissionais da área contábil. E no 3º andar, um salão de festas com churrasqueira para os contabilistas confraternizarem e ficarem cada vez mais unidos. Contabilista, a nova sede, moderna e funcional, foi erguida para te atender e fortalecer a nossa classe. Venha conhecer a sua casa na Avenida Senador Souza Naves, 381, no alto da Rua 15. Um lugar onde os contabilistas podem ter um lazer com a família e com os amigos. Essa é a sede campestre Irineu Zanuso. Desde 1995, o lugar que fica na Colônia da Roseira, em Colombo, na região metropolitana de Curitiba, já foi palco de vários eventos como campeonatos esportivos, churrascos, costela fogo de chão, festas juninas, aniversários, casamentos e muito mais. Na sede você encontra amplo estacionamento, 3 campos de futebol suíço sendo um iluminado, quadra de vôlei, 2 salões de festas, 5 quiosques com churrasqueiras, quiosque fogo de chão e, claro, uma ampla área verde para você, contabilista, descansar na natureza. Entre em contato com o seu sindicato e reserve sua festa. Olá, pessoal! Sejam bem-vindos no 5º episódio do Planilha Sonora, o primeiro podcast de um sindicato de contabilidade do Brasil. É com muito orgulho que nós aqui do Sindicato, os contadores, recebem vocês. Trazemos convidados muito engajados na gestão das empresas e vocês sabem que o contador ele está diretamente ligado na sociedade no geral, tanto nas empresas privadas quanto nas empresas públicas. E o nosso objetivo é fazer com que você, estudante, esteja sempre aqui com a gente, você, profissional liberal, você, dono de escritório, venha fazer parte da nossa família Sicontiba, da nossa classe de contadores. Então, sejam muito bem-vindos. Quero agradecer aos nossos patrocinadores. Vocês vão ver aqui na televisão a marca deles. Essas empresas, eles são engajadas na nossa área contábil. Então, nós temos a Giro, que é a famosa Giro Negócios, né? Que é a famosa Tinder de negócios. É uma empresa altamente engajada com os contadores. Temos a 108 BPO Financeira, que ajuda os contadores no seu dia a dia. A Exacto Software, que é uma empresa lá de Londrina que desenvolve que ela desenvolve programas para contadores, todas as áreas. E a gente tem também o nosso site contábil, que é uma empresa de marketing digital e que ela é especializada na área contábil, lá de São Paulo, então ela atende o Brasil todo na área de contabilidade. Muito obrigada a vocês, patrocinadores, que estão com a gente nessa empreitada tão fabulosa que é o Planilha Sonora. E hoje eu estou muito feliz, porque eu tenho um convidado queridíssimo, professor, mestre, entendedor de causa, alegre, saltitante, professor Rude. Seja bem-vindo no nosso podcast. Obrigado, Juliana. Obrigado pelo convite, obrigado pelo Sicontiba, né, pelo convite, pela oportunidade, né? Parabéns pelo projeto de engajar pessoas, causas, né? É tão bacana o podcast, né? Uma mídia tão interessante, né? E é infinitos as possibilidades, né? O alcance, né? Parabéns por esse projeto, viu? Obrigada. E obrigada por você ter vindo. Imagina, satisfação. Porque, gente, esse cara aqui, eu vou falar para vocês, olha, ele é o Rudy Birgman, professor, palestrante, impulsiona times de profissionais de altas performance
Ele é bacharel em administração de empresas. É isso, professor? Isso, pela FESP. Mestre em educação. Pela Unicid, Must. Sensacional. E claro, né, gente? Vocês já estão vendo ali. Ele é o nosso gaúcho de Pelotas, torcedor do O Chavante. Chavante, aquilo é uma religião. O Chavante é uma religião. O meu umbigo tá cravado na goleira da General Neto, lá em Pelotas. Sério? Meu pai fez. E eu nunca deixei de ser Chavante, né? Uma vez Chavante, sempre Chavante, né? Que legal, Uma maravilha. sensacional. Ele é esposo da Valéria, pai do Felipe e da Mariana, que agora vai dar um netinho. É, Acabou de exatamente. A falar. Mariana me promoveu ao avô. Ai, que Estou numa delícia. nova fase, aprendendo coisa nova. E a vida nova chegando. É uma maravilha. Uma Que maravilha. legal, professor. Então, esse é o nosso convidado. Obrigado pela recepção. Cara, Obrigado. viu que o assunto vai ser E o diferencial aqui sensacional. do chimarrão, olha, sensacional, viu? Você viu? Sensacional. Os meninos da Telescópio que fizeram isso Aliás, especialmente para você. Aqui é um iceberg, né? Tem mais coisa que não aparece do que aparece, né? Nós estamos aqui os dois aparecendo bonitos, né? Sim. Né? Lindos, né? Todo sorridente. E aí tem 8 pessoas aqui, né? Tem 7 aqui, mais a Verônica que não tá, né? Que não aparecem, né? Para que isso possa acontecer, né? Então é iluminação, é som, é captação, edição, uma série de coisas, né? Parabéns a vocês, viu? Obrigado pelo trabalho de vocês aqui. Esses meninos são ótimos. Ó, seguem eles, querem ver a carinha deles, é só seguir lá na Telescópio. Show de bola. Vocês É vão impre- conhecer. E é impressionante que nas empresas muitas pessoas não aparecem. Isso. E o contador é uma delas. Vamos já levantar Vamos essa bola, começar já o né? assunto? O Então vamos contador, lá. às vezes, não aparece. E é uma figura muito importante nas empresas, né? Professor, quando você chegou aqui no Cicontiba, o que você encontrou? O que você imaginava e o que você encontrou aqui? Bom, quem passa na rua não percebe a estrutura aqui, né? Sim. É uma rua de grande movimento, uma descida, né? Aqui tinha um restaurante que eu frequentava há muito tempo, que era um café muito bom, né? Não existe mais, infelizmente. E a gente passa quase desapercebido desse prédio aqui. E quando a gente começa a entrar e ver que ele é maior por dentro do que por fora, e vai crescendo, e aqui é meio que uma espécie de um labirinto, né? Com auditório, com sala de reunião, e aí tem essa sala gourmet aqui em cima, que é fantástica, né? E está tudo à disposição do associado e do cliente do associado. Exatamente, exatamente. Olha que interessante. Esse é um diferencial. Fale com o teu contador. Vou falar com o contador, sem dúvida. Então, o Cicontiba, ele promove isso, professor. Nós somos em 33 contadores, tá? Voluntários. E o nosso objetivo é trazer para a classe contábil esse amparo legal. Então, muitos assuntos para a sociedade saiu aqui do Cicontiba. Exemplo, a junta comercial, que um presidente é daqui, o CNPJ online, Que bacana. o ISS em Curitiba, a gente tem uma câmera lá dentro da Câmara de da Câmara de Contribuintes de Curitiba. Então, assim, a gente tem o Jocopar, os jogos dos contadores do Paraná todo. Tem Copa Cicontiba, que são os meninos dos escritórios que jogam futebol. Tem campeonatos do ano todo. E o principal, cursos, né? Que bacana, que A bacana. gente tem muito cursos de especialização. Então, o Cicontiba, ele é para trazer os contadores, os estudantes e a sociedade em geral, que nem você. Que bacana. Se o teu contador estiver associado aqui, você vai ter acesso a tudo isso. Que bacana. Você sabe que eu acho muito interessante essa questão do associativismo, a questão do congregar, porque é evidentemente que lá na ponta, na última linha, o contador é concorrente do outro contador, né? Tá todo mundo em busca do seu cliente final lá, né? Mas existe um núcleo, precisa existir um núcleo para discutir, para debater as questões inerentes àquela classe, aprender coisas novas, tendências, né? E o mercado é tão grande, né? Tem tantas empresas, milhares de empresas, né? Quer dizer, a concorrência é salutar. É bom existir concorrência, É bom ter. porque a gente Pra tirar da anda tua mais zona de rápido. conforto, né? A gente anda mais rápido, se desenvolve, né? Mas como é importante, parabéns, viu, por essa iniciativa. legal. E eu sou super, assim, vibrante quando eu vejo uma entidade como essa, né? Que congrega profissionais e que tem uma estrutura tão bacana, viu? Que legal. Tem essa sede aqui, tem a Campestre lá Tem em a sede Colombo. campestre em Colombo, os jogos, os contadores são feitos lá, os campeonatos de futebol, e também ele é aberto para todas. Por exemplo, você tem a tua empresa que quer fazer o jantar de confraternização no final do ano dos seus funcionários.
e familiares. Só levar lá. A gente tem quadra de futebol, quadra de vôlei, tem churrasqueira, uma área verde gigante, tem lago, é incrível. Merchan feito. Que bacana. Pronto. Agora vamos Parabéns, viu? Interessa? Parabéns. Vamos ao que interessa? Imagina. Professor, você é mestre, quero ouvir muito você. Você trabalha muito com gestão de pessoas, de empresas. Como que você, como administrador, como que você vê que as empresas hoje estão, o que chega até você, o que você ensina, dessa parte principal da gestão da empresa? Você fala da questão do contador, da questão da... No geral, do o contador ele sempre vai estar envolvido, sim, né? sim. Mas assim, da tua área mesmo, da administração, dá exemplos, ensina a gente sobre essa parte de administração. O que eu percebo, Juliana, o empreendedorismo é uma grande carreira, o Brasil é um dos países mais empreendedores do mundo, né? E aí eu percebo que tem essa vantagem, nós temos a característica, no entanto, a gente passa por alguns desafios que são inerentes a esse processo, muitas vezes, entre aspas, informal. Então, vamos imaginar o seguinte, uma pessoa, ele é um serralheiro, por exemplo, né? E ele faz com maestria aquilo que ele faz, ele faz o orçamento, ele mede a obra, ele faz a compra. Exímio no que ele faz. Ele é exímio no que ele faz, ele vai lá, faz a compra, ele produz a peça que ele tem que fazer, ele chega na casa do cliente no prazo que é combinado, que é uma coisa rara, né? Porque esses profissionais, pedreiro, marceneiro, serralheiro, é complicado, né? Mas ele chega no dia, na hora, o que é raro, mas ele chega, ele é mestre nisso, né? E aí ele chega numa desses clientes e o cliente, ele é dono do escritório de contabilidade, por exemplo, que está ampliando o escritório dele, certo? É um cliente da casa, ele vai na casa dele. E aí esse empresário diz assim para ele, olha, gostei muito do seu trabalho. Você fez um preço justo, cumpriu o prazo, o teu trabalho final foi fantástico, a porta abre e fecha, não range, não dá. Eu estou montando um prédio e eu vou precisar de 50 portas, 10 janelas basculantes e 60 janelas. Você faz? O que o cara vai dizer? Claro, né? Claro, sim, eu faço. Então, a partir desse ponto que ele fazia uma peça, e aí ele tem que fazer agora 100 peças, é diferente. Ele cresceu, então ele tem que ter noções de compra, de estoque, de fluxo de caixa, de logística, de tempo, ou seja, de orçamento, de uma série de coisas, né? Sim. E aí ele vai dimensionar aquela empresa para fazer aquelas 100 portas. Ele vai contratar gente, ele vai... O que ele vai fazer depois? Ele vai ter que ter um segundo pedido para poder manter aquela estrutura que ele fez, né? Isso é gestão. E aí eu percebo que muitas das vezes esses profissionais, eles crescem porque a demanda do mercado ela é existente, né? Sim. A gente está sempre crescendo, a população está crescendo organicamente, né? Existe demanda, né? E as pessoas às vezes não se preparam, as empresas crescem e elas esquecem alguns detalhes que é a gestão. Sim. E aí entra a questão da gestão das pessoas, porque uma coisa é ser eu empresário, a outra coisa é ser empresário, né? Sim. Minha percepção, né? Pode ser uma coisa empírica, assim, né? Mas você pediu a minha percepção. E aí eu vejo que tem esses gaps, assim, essas lacunas em termos da gestão. Isso acontece muito com a gente quando as pessoas abrem o MEI, que o governo deu essa forma tributária, né? Essa forma tributária das pessoas abrirem o MEI para elas fazerem a coisa certa, elas estarem com o INSS delas recolhidos, ter o CNPJ para abrir para o mercado. E depois elas vão crescendo e passa para o regime normal de empresas. E a gente percebe, nós contadores, que eles chegam assim, sem treinamento nenhum, professor, sem nenhuma... Tudo isso que você falou, porque, gente, quem está assistindo o podcast e pegou, anota, volta e anota isso que o professor colocou as dicas. Quem pegou essas suas dicas, isso daí são conteúdos de MBA. E você foi colocando nas caixinhas...
E se eu te E contar eles que vêm sem isso. eu atendo muita empresa, Juliana. Eu visito assim, em média, 3 empresas por semana, vamos colocar assim na média, né? Para ser bem conservador, 3 empresas por semana. E eu converso com o público que são gestores, são empresários, né? E o exemplo que eu dei agora, que você trouxe para o MEI, por uma questão da carência da formação, né? Olha, eu vou olhar para aquela olho daquela câmera lá, né, para dizer que eu percebo isso, essa lacuna em muitas empresas que são grandes, que têm estrutura, que têm musculatura, né, aonde os empresários eles são centralizadores, eles são, desculpa aí você que está me ouvindo e estou olhando para você, né, tem empresário centralizador, tem empresário autoritário, que não desenvolve pessoas, não tem bom clima. A empresa é uma maravilha em termos de resultado, faturamento, lucro, né? Mas se você vai olhar assim, debaixo do tapete, é uma máquina de moer carne, viu? Eu conheço um bocado de empresa assim. E isso é gestão. Eu sou muito crítico desse modelo, viu? Exatamente. Sou muito crítico. E sabe aonde que também pega isso, professor? Na sucessão. Sabe por quê? Porque uma empresa que tem um profissional desse na gestão, ele não vai conseguir passar para as outras pessoas. E ele, quando parar de trabalhar, o que vai acontecer? A empresa vai fechar. Eu tenho me debruçado um bocado nessa questão de sucessão, né? E frequentado alguns eventos em relação a isso. Nós temos aqui no Brasil, tem um instituto, o IBGC, Governança Corporativa, né? Que tem muitas boas práticas, enfim, tem vários materiais, inclusive gratuitamente lá no site, né? E aí fizeram uma pesquisa, Juliana, que apontou a seguinte situação: 50% dos fundadores, eles não veem nos herdeiros sucessores. Uma coisa é ser herdeiro, outra coisa é sucessor. Né? Então, metade dos fundadores não veem nos seus filhos sucessor da sua empresa. Não acreditam que o sucessor vai ser o seu filho. Olha que interessante. Interessante, uma coisa ruim, né? Por outro lado, 50% dos herdeiros também não quer suceder a empresa. Não quer assumir a empresa. Então, nós temos aí uma conta que não fecha. Ou seja, existe no mercado hoje uma grande oportunidade para profissionais que têm vivência, experiência na atividade de conselheiro empresarial, sabe? Por conta de que as empresas estão amadurecendo, estão chegando aos seus 30, 40 anos, os fundadores querem sair da empresa, porque não é, a vida é perene, né? Não é eterna, né? E tem essa dificuldade. Então, o que faz? Vai vender a empresa? Vai fechar a empresa? Então, o conselheiro entra com uma luva aí nesse... E aí, um profissional com uma formação mais larga, Sim, né? mais de gestão. Um pouco menos de cabelos um pouco mais brancos, né? Que atende essa função de conselheiro, né? Então, tem uma grande oportunidade aí no mercado. Olha que interessante. Eu vou pedir 2 coisas. Primeiro, a gente tem muitos estudantes vendo os nossos podcasts. Sim. Professor, explica para eles o que é ser sucessão e herdeiro. De uma forma rápida, simples, assim, para eles entenderem os herdeiros, esses jovens que estão vindo. Porque, às vezes, eles têm oportunidade na casa deles. Sim. E o pai não sabe explicar e eles, às vezes, ficam andando por aí e não sabem o que pode acontecer. Por quê? Porque não tem a informação. Basicamente, assim, qual é a diferença de um de outro, né? O herdeiro tem o sangue na veia. Tá. É o filho, a filha, o sobrinho, o neto, né? Esse é o herdeiro. Tá. Por quê? Porque legalmente, quando a figura principal... Ele foi gerado pelo pai e pela mãe. Exatamente. Familiar. Familiar, é da família. Herdeiro é da família. Sucessor é o gestor que vai assumir aquela empresa para tocar lá adiante, né? Então, uma coisa é ser herdeiro, outra coisa é ser sucessor na gestão, né? Então, muitas empresas, por perceber que existe essa carência de competências dos herdeiros, acabam formando um conselho de família, um conselho de administração, quer dizer, profissionalizam a gestão, né? Contratam um profissional para ser o presidente da empresa, para ser o CEO, né? E vão para uma atividade de conselho, né? Isso tem acontecido muito no mercado também. Eu vi muitos cursos disso de conselho e nós estamos aqui no podcast de contadores e estudantes de contabilidade. E você entrou num ponto muito legal.
que isso é um assunto que dos eventos que eu participo, que ele fala muito desse conselho de empresas e que é uma oportunidade para os contadores. Sem dúvida. Vai lá, professor. O contador, ele tem um conhecimento que é muito importante, né? Assim, Juliana, todas as áreas da empresa são importantes. Todas, né? Eu sempre costumo falar nos meus treinamentos sobre uma engrenagem e eu uso também a figura da corrente, ou seja, imagina uma corrente com 3 elos, tá? Vou fazer uma experiência com você agora aqui, ao vivo e a cores. Ó, 3 elos, tá? Tá. Um elo suporta 100 quilos. Você é boa de conta, né? Sim. Tá. Um elo suporta 100 quilos. O outro suporta 80 quilos. E um terceiro elo suporta 20 quilos. 100, 80 e 20. Quantos quilos suporta essa corrente? 200. Errada com conta. 100, 80 e 20. Ela aguenta 20 quilos, porque quando chegar no 20 quilos e 100 gramas, a corrente rompe, né? Olha que interessante. As pessoas erram essa resposta, viu? Todo mundo. Então, assim, a empresa é uma corrente, ou seja, não adianta o dono da empresa falar 5 idiomas Sim. e a pessoa que atende o telefone na empresa deixar o telefone tocando. O presidente ganha X mil reais. A pessoa que atende o telefone ganha R$1.000. X mil, R$1.000. No entanto, o que vale para o cliente? Vale o atendimento daquela pessoa. De uma pessoa que ganha R$1.000. Então, não adianta a empresa se fortalecer e aí todos os gestores, diretores, têm MBA e cursos e tal, mas a pessoa que faz a entrega do serviço não tem engajamento. Não está treinada, não sabe qual que é o propósito da empresa, qual que é a visão, a missão. Exato. Não está engajada, não está vestindo a camisa, né? Então, eu vejo que um grande desafio, e a empresa quando cresce, e aí voltando na questão das disfunções, né? Quanto mais ela cresce, se ela crescer desordenada, sem planejamento... Então, voltando, né? O contador é uma das áreas da empresa. Tá. E é tão importante quanto as outras. Mas o contador, ele tem informações estratégicas para, numa batida de olho, e aí, de novo, no mercado, assim, as grandes competências, tem as competências técnicas e as comportamentais, né? As tais das hard skills e as soft skills, né? A grande competência hoje, uma das grandes competências, é a capacidade de tomar decisão a partir de informações, de números, dados. De correlacionar. Poxa vida, olha, o meu tempo de produção está tanto e o meu lucro está tanto. Mas se eu mexer aqui, o que vai acontecer lá? Então o contador, apesar de ter todas as obrigações, todas as rotinas que a área exige, mas o contador, se ele... E aí, de novo, você que é estudante, você que é contador, né, que hoje tem acesso a um arcabouço fantástico de ferramenta, de tecnologia, né? Você pode utilizar da tecnologia para liberar o seu tempo, para ajudar o seu cliente na sustentação da empresa. Ou seja, como é que começou a função do contador? Começou com um guarda-livro, né? Ele tinha que fazer o registro, ele tinha fé pública, ele tinha que registrar entradas e saídas, fazer o balanço, balancete, enfim, e ele guardava aquele livro para quando viesse o fisco, ele mostrar o que estava sendo feito. Por isso que era guarda-livro, né? Esse guarda-livro, ele há muito tempo deixou de existir essa função com este nome, porque o importante é apurar o resultado e ter uma visão estratégica de curto, médio e longo prazo para dizer, olha, meu querido cliente, que me paga o meu sustento da minha família, olha, fazendo isso, recolhendo dessa forma, tendo tal situação, você pode ter tal benefício. Sim. E o teu lucro vai ser maior, ou seja, a tua empresa vai durar mais. Sim. Você pode investir, você pode crescer, você pode contratar mais, você pode ir para novos mercados. E o empresário hoje precisa ter esse apoio estratégico, porque se o empresário, voltando naquele caso do serralheiro lá, né, que faz tudo e continua fazendo tudo, e às vezes as empresas têm essa característica, né, de uma centralização do dono, e a empresa cresceu, mas ele quer continuar vendo o processo lá na ponta, né? Pô, legal, show de bola, maravilha, ele acompanhar, isso é fantástico, né? Mas o dia tem só 24 horas. Tem. Então é preciso entender que a gestão implica em olhar para coisas que a gente não tem que olhar agora, no curto prazo, né? Então, de novo, o contador é uma das funções dentro da empresa que tem a maior quantidade de informação estratégica para definir se a empresa está indo bem, não está indo bem, por onde tem que ir.
É o que eu sempre falo aqui, né, professor? Porque assim, quando você está lá na tua empresa, você abriu a porta do teu comércio, você está fazendo a tua contabilidade, ou seja, você está recebendo teus clientes, você está Sim. vendendo, você está pagando o fornecedor, está pagando os teus funcionários, você está movimentando o dia a dia. Fechou a porta, fechou o teu movimento do dia, colocou os teus dados do dia ali. E assim sucessivamente durante os 30 dias do mês. Chegou no final do mês, o contador vai pegar essas informações e vai consolidar, Uhum. vai colocar nas caixinhas para montar o teu balanço e criar estratégias para frente. Então, assim, eu sempre falo que a contabilidade, quem faz no dia a dia, é você, empresário, que abriu a porta do teu comércio. Sem dúvida. Que... Nós vamos consolidar e trazer a informação correta para o que aconteceu no teu mês. Exato. E essa Criar consolidação, né? estratégias. Claro, a gente como professor tem essa coisa assim, né? De colocar as caixinhas, né? De colocar tudo na ordem, assim, né? É como É aquela, mais fácil, é né? como aquela metamorfose, né? A gente vê lá a larva e vê a borboleta, assim, no mesmo galho, né? Mas aquilo não acontece no mesmo momento. Essa figura que você coloca de colocar as coisas, fechar a porta e tal, é tão dinâmico o mundo hoje que é tudo real time, ou seja, entrou um movimento, já está no sistema contábil, já está, quer dizer, então a nobreza da atividade, ela está, claro, em consolidar, né? Mas está em analisar hoje, né? É ter essa visão de estratégia, né? E o contador vai ser o teu braço para isso. Então, às vezes, você fica se batendo sozinho na análise de dados e o contador vai bater o olho e vai saber e vai te ajudar. Exatamente, Então, as exatamente. pessoas não vêm até o contador achando que ele só vai entregar despesas acessórias. Não. Ele é estratégico para analisar os dados e numa conversa de 10 minutos, faça isso. Agora, eu vejo também assim, aí é uma questão de alerta, né? Este comportamento de um contador é algo a ser desenvolvido também. Então, Eu vejo que professor, existe aí eu acho que uma estrada boa pela frente aí. isso que eu ia entrar agora e você é muito bom nisso, porque eu vejo assim, todo mundo quer fazer as coisas certas, fáceis, legais e se dar bem. Todo mundo, né? É isso daí, a gente acorda para a gente ser melhor do que Isso, ontem, exato. né? E eu vejo que muitos dos profissionais de todas as áreas, inclusive contadores, que são empresários também, falta para eles o treinamento. Falta para eles, não é que eles não fazem porque eles não sabem, é porque não foi treinado. É que nem esses esportistas de alta performance, porque eles são bons, porque tem uma equipe, É. tem um treinamento. E eu sei, professor, que você é muito bom nisso. Fala do seu trabalho para nós sobre esses treinamentos. Bom, olha só, eu queria voltar um pouquinho antes na questão dessa motivação da capacitação, né? Toda mudança, Juliana, ela acontece de dentro para fora, né? Claro que aqui nós vamos estar, pessoas que vão estar escutando o nosso podcast até o primeiro minuto, segundo minuto, quinto minuto, nem sei se vão estar nesse ponto que a gente está, né? É. Mas aqueles que estão é que têm interesse nesse tipo de assunto, nesse tipo de conteúdo, né? E aí eu costumo dizer que aí eu atendo alunos de pós-graduação, hoje em algumas escolas de negócio, boas escolas, né? E aí eu já recebo profissionais assim já maduros, né? E quando a pessoa vai para a academia, ou para um curso formal, ou para assistir um curso na internet, que seja, né? Ele já chaveou no sentido de que ele precisa, de que ele tem aquela necessidade. Embora eu ainda encontre alunos que estão em busca do diploma, que é um papel apenas na parede, mas isso se encontra ainda. Eu sou católico, eu rezo por eles, porque esse papel não vale absolutamente nada, né? Enfim, bom. Mas essa importância da capacitação é muito importante e eu vou fazer uma provocação aqui, né? É claro que você tem que saber tudo sobre tributo, sobre legislação, tudo é figura de linguagem, porque a gente não consegue absorver tudo, né? Mas tem que estar up-to-date com uma série de assuntos técnicos, evidentemente. Só que existe uma outra camada que é a questão comportamental, né? Então, por exemplo, um contador, você falou aqui que é uma empresa, né? Ora, ele não consegue fazer tudo sozinho, né? Não. Ele tem que ter apoio, tem que ter equipe para fazer. Ele tem que saber liderar, né? Se ele for um ótimo contador só,
ele vai ter dificuldade no relacionamento com pessoas que vêm para o mercado cada vez mais jovens, o mercado está cada vez mais jovem, nós estamos ficando cada vez mais velhos, felizmente, né? Graças a Deus, né? Experientes. Mas isso gera um senhor desafio para os empresários, e o contador é um empresário, né? Então ele tem que entender, além da técnica que ele domina, e tem que dominar cada vez mais, ele tem que entender de outras áreas, né? Eu sigo alguns presidentes de empresas que eu costumo seguir, né? E tem um deles que chama-se Vladimir Carvalho. Ele é presidente da Alterdata Software. A Alterdata é a quinta maior empresa de software do Brasil hoje. Eles produzem algumas ferramentas, mas são RP, são nessa linha, né? E o Vladimir, uma ocasião, me fez uma participação numa sala de aula, e ele falou um negócio que me marcou muito, né? Uma coisa é você ser advogado. A outra coisa é ser dono de uma banca de advocacia. Uma coisa é ser engenheiro. A outra coisa é ser dono de uma construtora. Uma coisa é ser contador. A outra coisa é ser dono do escritório de contabilidade. Exatamente. As competências envolvidas são muito maiores, são muito mais amplas. Então, pegando o gancho que a Juliana coloca, e a provocação é essa, né? 8 horas do dia tem que estar concentrado no negócio, mas tem que estar olhando também para outras competências. Porque se você não tiver, alguém vai estar. Exatamente. Né? Tem um autor que eu gosto muito, que é o Simon Sinek, que fala do jogo infinito. Ele tem lá o Comece pelo Porquê, tem esse jogo infinito, né? E essa situação que a gente coloca quando a empresa fecha a porta, né? O mundo não fecha a porta. Não. O mundo está globalizado. Exatamente. Não é? Então vamos imaginar o cara que vende... Meu Deus, o cara que vende capinha de celular. Poxa vida, capinha é um grande negócio. Mas você pode comprar pela internet 24 horas por dia, 7 dias por semana. Sim. Não é? Exatamente. Por um preço, às vezes, muito mais competitivo. E é mais competitivo. Só que você tem que esperar a capinha chegar, ou seja, né? E às vezes chega rápido. Então, se aquele dono da empresa de capinha não tiver variedade, atendimento, ponto de entrega, porque nós temos várias redes aqui em Curitiba de loja de capinha, né? E você pode observar. Eles compram um container de capinha, compram um monte de capinha, e aí eles têm 5, 10, 15 lojas para poder vender as capinhas, né? Porque se ele tiver uma só, não consegue. Então é esse tipo de pensamento assim que o empresário, que o contador tem que ter. Ou seja, o mundo não para. Deu 6 horas da tarde, o mundo não para. É um jogo infinito. É isso que fala o livro do Simon Sinek, né? E é interessante porque, que nem você falou, o treinamento, às vezes a pessoa ela tá tão focada ali no teu negócio que ela fala, eu não tenho tempo para treinamento. Gente, isso é fundamental. Não, e outra coisa, a teoria do Simon, né, ele fala assim, né, que um jogo de futebol, por exemplo, um jogo de tênis, um jogo de basquete, né, um jogo de chavante, né? Tem regra, tem início, meio e fim, tem tempo de duração, tem o campo, Tudo tem regra. Tem 11 jogadores, tem um juiz, um bandeirinha. Quer dizer, se vai ter coisas fortuitas é do jogo, mas existem regras. Nesse jogo empresarial que a gente está inserido, a gente só tem uma certeza, que o mundo vai ser diferente daqui a 1 ano, 2 anos, 10 anos. Então, se o empresário não se der conta disso... a minha empresa tem 30 anos de muito sucesso. Mas esse sucesso não pode ser um colchão onde eu vou dormir um sono esplêndido. Ou seja, eu preciso estar tão esperto quanto o meu primeiro dia de empresa. Sim, exatamente. E isso eu percebo essa lentidão. Isso é um paradigma, viu? Isso é um grande paradigma que eu percebo, porque no fundo, o inconsciente, a gente, puxa, eu cheguei numa velocidade de cruzeiro e agora... Só que a gente tem visto aí, né? As turbulências, né? Exatamente. E você percebe isso nas suas salas de aulas, professor? Eu percebo. Você já falou que muitas pessoas já vêm, empresários, né, para você. Como que você está sentindo que você é professor há quantos anos? 18 anos. 18 anos. E sou professor por acaso, viu? Eu sempre gostei de estudar, enfim, a minha formação na área de tecnologia, né? E trabalhei numa grande empresa, fiz uma carreira executiva grande lá, né? Tinha 23 ou 24 anos
E essa empresa foi vendida pela segunda vez. Quer dizer, na primeira venda eu fui absorvido, eu participei meio que de uma vitrine daquela empresa que estava sendo vendida, né? E quem comprou viu aquela vitrine e eu apareci. Então a primeira venda da empresa para mim foi excelente. Na segunda venda eu não apareci tanto, né? E a área que eu estava trabalhando, ela sofreu uma mudança drástica e eu acabei caindo do cavalo. Eu caí do caminhão de mudança, né? E eu não sabia muito bem para onde ir. E contratei uma psicóloga para me ajudar nesse processo. Foi um luto. Eu passei 4 meses desempregado, né? E a gente sentiu na carne o que é estar desempregado aos 44 anos de idade. Nossa. Não é fácil, né? Nossa. Foi um grande dica. aprendizado. Professor, uma dica sensacional essa sua, hein? Foi um grande aprendizado. Tanto é que um dos temas que eu gosto de trabalhar é sobre empregabilidade, sabe? Então eu aprendi muito nessa fase, foi dolorido, assim, mas eu consegui voltar ao mercado. Mas nesse meio tempo com a psicóloga, ela olhou as minhas competências e eu gostava de estudar. Em algumas ocasiões da empresa, eu participei de treinamento e voltava para a minha base e eu multiplicava treinamento, né? E gostava de fazer isso. E aí ela, naquelas análises que ela fez, ela identificou algumas competências, né? E ela me perguntou, você pensou em ser professor? Eu digo, puta, eu nunca pensei isso. Ela disse, olha, Rudy, você tem algumas competências assim. Se você investir e fizer um projeto, você pode ser um bom professor. Quanto mais vivência, mais experiência, mais história tem para contar, enfim, né? Lucélia Michalisen, a psicóloga. Um abraço, Lucélia, viu? E a Lucélia fez essa provocação, né? E eu acreditei naquilo. Aí eu fiz um projeto, evidente, fiz um plano, né? O grande desafio do planejamento não é planejar, é executar, né? Executar. E eu acreditei naquilo e aí fiz a administração, aí fiz o mestrado em educação, né? Com ênfase em tecnologia, para entender esse aluno que chega em sala de aula hoje com esses gadgets aí super modernos, né? Eu utilizo a tecnologia a meu favor em sala de aula, né? Consigo fazer essa função muito bem, né? Sou, assim, acho que sou atualizado tecnologicamente, né? Isso é um diferencial competitivo na minha atividade, né? Bom, atendo, então sou professor há 18 anos, comecei com aula para curso técnico, depois graduação, né? E há 8 anos apenas com pós-graduação. Eu tenho, graças a Deus, uma agenda de viagem considerável, então ficar um semestre inteiro, segunda e quarta, para mim é complicado. Então há 8 anos eu sou professor de pós-graduação. Os alunos de pós-graduação, eles são alunos que já têm uma certa carreira, uma certa experiência, né? É claro que também chegam aqueles recém-formados, né? Mas tipicamente já é o aluno que tem demanda. Então, como são aulas na área de gestão, planejamento, liderança, enfim, a gente trabalha muito com situações problemas, né? E as minhas aulas, e quem está ouvindo, eu vou também fazer essa publicação para alguns alunos, e alguns vão ouvir o tio Rudy falar, né? E vão perceber, né? Que nas nossas aulas existe uma ementa, né? Existe um guarda-chuva, né? Mas eu tenho uma metodologia que ela é baseada na andragogia, que é entender o que é que as pessoas estão buscando. Então, no primeiro dia de aula, primeira meia hora de aula, eu faço uma pesquisa para entender o que a pessoa vai utilizar aquele conteúdo para a sua vida. E aí, o que eu faço? Eu acabo a aula, dia seguinte eu pego aquilo, eu vejo, poxa, o João tem essa necessidade, a Juliana tem essa, o Vinícius tem essa necessidade. Poxa, se eu conseguir adequar esse conteúdo para aquela necessidade, isso dá jogo, sabe? Dá jogo. Então eu procuro estimular as pessoas. E as aulas têm sido, graças a Deus, muito bem avaliadas nesse sentido. E aí eu me sinto um missionário. Eu adoro o que eu faço, porque eu não vou lá e despejo uma matéria. Eu vou lá e dou um conteúdo que seja relevante para a pessoa, sabe? Nossa, eu ia falar isso agora. Quando você fala de aula, e essa tua psicóloga, ela foi fundamental ali na tua análise. Sem dúvida. Porque você está falando e você está criando amor no que você faz. No nosso primeiro episódio, a gente falou muito disso, de amor pelo que faz e que é um diferencial. Esse é um diferencial. Juliana, e você começou com 44 anos, então às vezes as pessoas têm medo do recomeço. Às vezes eu me reinventei aos 44 anos de idade. Olha que sensacional. E continuo me reinventando. E amo o que faz. Amo o que eu faço, né? Me sinto gratificado, me sinto assim, abençoado por fazer isso, sabe?
E assim, Juliana, eu comento com alguns alunos, assim, né? A minha remuneração, ela não vem na hora que eu acabo um módulo de pós-graduação e entrego a minha nota e recebo o pagamento no banco. Essa é uma remuneração para comprar o Sim, básico, né? O rancho, no consumo o ali, consumo, né? né? A minha remuneração, o meu ganho vem de continuar acompanhando as pessoas, porque eu os acompanho pela rede social. Tenho lá 12 mil contatos no LinkedIn, sou super atuante no LinkedIn. E muitos deles, assim, ó, eu não digo que é todo dia, mas 2 vezes por semana eu recebo algum aluno que diz assim: professor, eu assumi tal função, eu Olha, tenho tal desafio, o senhor me recomenda uma dinâmica, um livro, um curso? uau! E aí eu vejo as pessoas crescendo e eu vejo, puxa vida, que bom que eu estou sendo útil para cá. Então, se tem um caso mais complicado, a gente marca um café, um almoço, e quem está ouvindo vai lembrar disso. Eu pago o meu café e eu pago o meu almoço. Sim. Mas eu faço aquilo por amor à pessoa que está ali, que me procurou, porque, puxa vida, um dia ele foi impactado em sala de aula. Isso é amor. E isso Isso é envolve amor. toda uma sociedade em volta dele, né? Família, as pessoas que estão trabalhando, se ele está sendo empresário, tudo, envolve É. tudo. E É outra uma coisa assim, Juliana, rede. apesar de falar tudo isso, né? Eu acho que isso é uma obrigação minha. Eu não faço isso como um diferencial, eu não quero me vangloriar, mas eu faço isso por amor. Que bom que todo professor fosse assim. E aí, como eu falo muito com os meus alunos, eu ainda percebo, né? O mundo é muito corporativo, né? É. É contador, é engenheiro, é professor, né? É muito corporativo, né? E eu percebo, assim, que no mundo corporativo dos professores, e aí aqui nós temos 8 pessoas aqui nos assistindo aqui, mais um monte aí no virtual, né? Quando a gente bota um filho na escola, e essa atividade, ela tem uma responsabilidade imensa, 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 né? Imensa. Quando fecha a porta da sala de aula, ninguém sabe o que é que está acontecendo naquela sala de aula. Ninguém sabe. A gente delega na confiança de que aquela pessoa tem uma formação, que tem um bom caráter e que vai ensinar o meu filho valores. E às vezes eu percebo, porque os meus alunos conversam isso, que nem sempre o professor tem esse cuidado, esse amor. Ele simplesmente despeja o conteúdo Pois é, porque para não aplicar numa ama. prova. Porque não ama. Porque o nosso sistema é conteudista. Ou seja, a gente distribui um texto, um livro, que diz assim: Pedro Álvares Cabral descobriu o Brasil em tanta. O que cai na prova? Quem descobriu o Brasil? Pedro Álvares Cabral. É conteudista, quer dizer, É. nós não somos ensinados, nós não somos ensinados a pensar. E o professor que faz o aluno pensar, muitas das vezes é visto como subversivo. É. Gozado isso, né? E você acha que a tecnologia agora com essas... Depois eu quero que você fale uma coisa que você está fazendo que é fundamental. Mas essa mudança, essa perspectiva, esses conteúdos novos, esses cursos online, você acha que não abriu mais o leque para essas pessoas procurarem mais outros tipos de ensino? Eu acho que sim, não. Eu Eu acho que acho que facilitou eu acho que é uma bastante grande isso. oportunidade. Eu acho que o EAD está aí para romper barreiras geográficas, né? O meu mestrado foi 80% em EAD, né? Então eu vejo que a tecnologia é um aliado para isso. É claro que tem sempre as disfunções, né? E é isso que chama atenção, né? É, o conhecimento, ele parte de uma reflexão, de entender por que essa caneca é redonda? Pô, isso aqui é um cilindro. Como é que é a área do cilindro? Quer dizer, tem que ter alguma curiosidade envolvida nesse processo do aprendizado, sabe? E a tecnologia está aí para o aluno assistir a aula a hora que ele quiser, de onde ele quiser, como ele quiser, do celular, do computador, no fone, no ônibus. Quer dizer, isso abre um leque de oportunidade fantástico, né? Para a Aí gente vai, se desenvolver. e aí vai diferenciar quem capta qualquer coisa e assiste daquele que sabe, que fez um planejamento, que nem você fez quando foi mudar de carreira, você criou todo um planejamento para estudar. Existe essa. Esse é o diferencial, né? De quem pega qualquer coisa e de quem planeja. Eu acho assim, Juliana, que a gente tem. Quanto mais a gente estuda, enfim. E olha, apesar de ter a idade que eu tenho e a formação, enfim, em algumas áreas eu me sinto um estagiário, viu? A gente nunca sabe tudo, né, professor? Mas, por exemplo, na área de relações humanas, que é a minha área, né? Todo dia a gente abre o jornal ou o site da internet do jornal que a gente acompanha
e a gente se surpreende com alguma notícia lá, né? Eu sinceramente, eu não sei se é porque existe mais acesso à informação, enfim, ou a gente está perdendo a mão, mas eu nunca vi tanto neto bater em vô, homem bater em mulher, quer dizer, parece que a gente está passando por uma crise aí, uma evolução em termos de sociedade. É a polarização, é a violência, as pessoas andam no trânsito assim, parece que o louco pagou alguém abalroar a pessoa para o cara descarregar a sua energia, o seu estresse negativo, né? Quer dizer, eu acho que isso é um perigo. Mas o ensino, a educação, não pode ser uma commodity. Quando você fala a questão do saber selecionar, uma das vamos dizer, das ferramentas para isso é a gente ter boas referências. Ninguém é unanimidade, né? Não. Eu não sou, ninguém é. Vem um cara aqui na Terra que tentou ser e crucificaram. Quer dizer, não teve jeito, né? Aliás, se você observar, a nossa sociedade é uma sociedade começou já complicada, né? Aqueles que pensam em Adão e Eva vão perceber que a primeira sociedade, o primeiro colaborador foi demitido por justa causa, quer dizer, né? Foi demitido por justa causa. Comeu uma maçã, né? Já infringiu uma regra, né? Já. Então, assim, essa percepção de que é preciso ter referências em algum assunto, não que a gente seja unanimidade, tá? Sim. Mas, puxa vida, quem é o professor, quem é o gestor? E aí vem uma questão que eu percebo, Juliana. Qual é o resultado, né, que está trazendo? Eu percebo que às vezes faltam lideranças. Nós estamos passando por um hiato de lideranças aí, sabe? Exatamente. Por isso que a gente sentiu essa necessidade do podcast Planilha Sonora. O podcast é fantástico, é fantástico. Isso que eu quero entrar agora. Professor, fantástico. Você tem o teu podcast. Quero que você fale sobre geração de valor. O que te motivou a fazer isso? Os seus convidados? Fala para nós. Bom, Juliana, a geração de valor, ela E acontece... detalhe, gente, dá o caminho para as pessoas seguirem. Eu sigo, é sensacional. Qual que é o caminho? Eu já te digo aqui, né? Fala tudo. Mas quando você fala assim de geração de valor, né? O valor é uma coisa criada a partir de uma percepção, né? Então, nós montamos um podcast, chama-se Conversas de Valor, que foi montado a partir de um projeto lá na pandemia. Na segunda semana da pandemia, quando o mundo fechou, o Brasil fechou, não sei se você lembra, a gente via aqueles filmes lá, aqueles vídeos da China lá, era a gente em cima de maca, eram vídeos assim muito aterrorizantes, assim, gente pulando, né? E o Brasil fechou. Vinha um negócio por aí, tinha alguns casos no Brasil e fechou. E as aulas, elas sumiram. E eu me vi sem aula, eu tinha um calendário pro ano inteiro e março acabou tudo. Bom, 18 de março. 18 de março. Hoje. Bom, e aí eu fiquei sem perspectiva de renda até o final do ano, tudo foi cancelado, né? E para todo mundo. E para todos os professores. E eu comecei a perceber, eu não sou um camarada assim, vamos dizer, eu não sou um cara, como é que chama? Para baixo, assim, né? Eu sou um cara para cima. Otimista. Eu sou otimista, né? E eu comecei a entrar num processo de depressão, enfim, eu digo, puxa vida. E comecei a conversar com outros professores, porque professor conversa com professor, né? Contador com contador, professor com professor. E todos os professores tinham passado por esse fenômeno. E alguns deles não tinham nem condição de renda. Eu ainda tinha um bocado, né? E eu comecei a perceber e criei um canal que chamou-se Temas que Agregam. E a ideia era levar, assim, pílulas de algum assunto diários para as pessoas ouvirem, passar tempo, para olhar coisa boa, em vez de só olhar os vídeos que vinham da China, para a gente olhar coisa boa. E esse projeto deu muito certo, conheci muitas pessoas interessantes nesse momento, né? Amigos até hoje, né? Bons amigos. Mas esse projeto, no que passou a pandemia, aconteceu uma situação muito complicada lá e eu acabei descontinuando o Temas que Agregam. E aí surgiu agora, recentemente, a partir de um grupo que eu fui convidado a fazer parte, que é o The Masters, é um grupo de profissionais, de professores aqui de Curitiba, né? E esse grupo conheceu uma estrutura de podcast e eu acabei conhecendo aquilo, né? E me estimulei a fazer, me motivei a fazer, né? E tem dado muito certo. Tem sido um desafio interessante, porque continuo aprendendo coisa nova. Essa comunicação via esse meio aqui
é um negócio complicado. Eu, apesar de ser extrovertido, entre aspas, eu sou tímido, né? Então, o microfone me assusta, a câmera me assusta, mas a gente está É um desafio. É um desafio, né? E a gente aprende coisa E nova. você é professor. O professor tem habilidade de falar, né? A gente é meio ator, assim, né? Eu até fiz um curso de teatro, viu? Para me desinibir um pouco. Mas o grande propósito desse podcast é deixar um legado. Então eu tenho conversado assim com profissionais, com empresários que eu acompanho pela vida, né? Para levar assuntos que sejam realmente de valor, né? E, claro, é interessante o like, interessante a gente captar seguidores, é bacana, né? Mas não é esse o propósito, sabe? E tenho duas empresas que que apoiam esse projeto também, que é a Target e a Risotolândia, né? E estou muito feliz lá com esse projeto. E como que eles te acham? Em todas as plataformas, né? De podcast, também no YouTube, Conversas de Valor. Conversas de valor. Conversas Falei de errado, valor. gente. É conversa. Não, mas você que falou em geração de valor, mas tem a ver. É que tem um outro também programa que tem esse nome, mas eu gosto, eu sigo você e eu sempre vejo o valor e eu falo conversas de valor, eu gosto muito. É muito bom, é muito bom. Tá no 10º episódio já e a gente teve aí grandes entrevistas, enfim, né? Aliás, essa iniciativa sua eu queria colocar lá no podcast também, viu? Pode colocar, Queria pode fazer falar. a reciprocidade aí do convite, né? Para você estar conosco lá e falar desse projeto que é bacana. Tá feito o convite para você lá. Muito entendeu? obrigada, eu vou mesmo. Porque a nossa classe, assim, ela é uma classe. A gente está representando uma classe que é do Brasil, do mundo todo, né? Do mundo Porque tem todo. contabilidade Sim, internacional. Sim. Então, no mundo todo. E, professor, é muito interessante. Ontem nós tivemos aqui a reunião da diretoria e tivemos convidados que é da Receita Federal, um senhor que ficou 40 anos lá representando, né, os contribuintes na Receita. E eu até convidei um dos que estão atuantes para vir, porque, assim, eu acho incrível. Eu falei para eles assim que eu gosto muito do trabalho que eles fazem, que eles são sempre desenvolvidos para quê? Para uma sociedade. Uhum. E eles também estão mudando a forma de pensar. Uhum. Você viu que desde o começo você está falando de mudanças, né? Mudanças de mudança. profissão, que não existe. Os concorrentes vêm para tirar a gente da zona de conforto. E eles também estão mudando, porque antigamente tinha-se... Lembra antigamente, professor, que a gente tinha que colocar o banquinho na Receita Federal 4 horas da manhã para pegar fila? Imagina isso. Eles né? vendiam Que por loucura. R$1 aquele banquinho. Ué, pessoas do meu escritório Claro. iam. Sim. Era Mas demais, é 4 horas. impressionante O isso, taxista já sabia que tinha que passar na casa da pessoa 4 horas da manhã para levá-lo na Receita Federal. Então, eles começaram a perceber também que está tendo que ter essa mudança. Então, assim, é o global, é tudo. É verdade. Né? E eles, o que eu gosto bastante deles e que eu elogiei, que muitas pessoas acham que os órgãos públicos estão contra a sociedade em geral, mas não. Eles também, fiz um MBA, que eram muitos professores que trabalham dentro dos órgãos públicos. E esses professores eram cargos de gestão. Então, eles estão o tempo todo trabalhando com tecnologia, eles criam todo um processo, eles têm uma estrutura que nem, vamos fazer a reforma tributária? Vamos. Inclusive, você entrevistou um professor de reforma, né? Exatamente, 4 pessoas. Esse eu vejo a hora disso aí que eu quero assistir. E eles vêm buscando essa questão de reforma tributária, tudo. Então, assim, é todo um projeto que os órgãos públicos fazem. E eu falei ontem para o fiscal aqui, para o auditor. Eu falei, eu dou o exemplo de vocês para os meus clientes, porque vocês são uma entidade, vocês têm um CNPJ, né? Vocês visam lucro? Sim. Para trabalhar para quê? Para entregar para a sociedade. E as empresas também fazem isso o tempo todo. E é mudança, tecnologia, vocês investem em conhecimentos. A mudança é uma coisa interessante, né? Você sabe que a primeira vez que eu ouvi falar de mudança foi em 1985, o professor Marco Aurélio Ferreira Viana. Eu fiz um curso onde uma das assuntos foi sobre mudança, e eu me vejo assim, me lembro como se fosse hoje, assim, né? O Marco Aurélio, infelizmente, nos deixou já, né?
Mas o Marco Aurélio falando de algumas coisas, e a gente olhava assim, e eu olhava e dizia assim, esse cara, ele bebeu, fumou, alguma coisa ele fez, porque não é possível. Não é possível. É. E ele me presenteou, inclusive, um livro. Eu tenho lá alguns livros na minha biblioteca, com 600 títulos lá, né? Ah, boa parte, assim, autografado, né? Dedicado, né? E esse livro está autografado pelo Marco Aurélio e chama-se Nas Ondas do Futuro, né? E eu poderia ter colocado esse livro já, dispensado esse livro, porque é um livro, entre aspas, antigo, né? Mas eu tenho muito carinho pelos meus livros, né? E esse se mantém lá. E esses dias, a semana passada, eu estava vendo o Nas Ondas do Futuro. Ele fazia parte de uma sociedade mundial de futurologia, né? Uau. E aí eu estava vendo as coisas que o Marco Aurélio colocou lá, né? Então, naquela ocasião, nós não tínhamos... A internet estava engatinhando, nós não tínhamos e-mail, nós não tínhamos... Estava na época do facsímile chegando ainda, né? E o Marco Aurélio já falava sobre transações eletrônicas bancárias na palma da mão. Não sabia que era smartphone, mas era na palma da mão, ele dizia, né? Olha, pô, é o nosso... gente, visionário. Bom, isso, visionário, né? Isso em 89, 85, 89. Bom, existem pessoas que eu conheço hoje, José D'Amigo Neto é uma das pessoas que inclusive no meu podcast, que tem uma dedicação muito grande em estudar o futuro. Mas não é com o futuro de bola de cristal, não. É observando tendências, existem institutos mundiais estudando esse assunto, e a mudança, Juliana, é algo que é inexorável. É. Não tem volta. E a tecnologia, o que ela fez? As ondas eram assim, né? É. Agora elas são assim, né? Elas são mais rápidas e mais amplas, ou seja, a mudança é muito mais significativa, né? Se a gente observar, né? Poxa vida, o telefone quando veio o BlackBerry, né? Era uma maravilha com tecladinho, né? Depois veio o de membrana, aí veio o smartphone, e aí veio o MP3, aí agora não tem mais MP3, tá tudo na nuvem. Então, você vai observar, né? Os cantores, né? Que vendiam um LP e compact disc, lembra disso? Não tem mais. Não existe. Ou ele se adapta a vender na nuvem e aí fazer outro tipo de monetização, ou ele está fora. Porque as pessoas vão copiar e vão multiplicar o conteúdo, quer dizer, ele tem que ter outro atributo para poder. Olha como é interessante a mudança, né? E as pessoas, e a gente foi assim, né? Que nem eu sou mulher, a minha mãe sempre falava assim, a minha mãe ela quando ela teve a gente, ela ficava dentro de casa e sempre instruía a gente para estudar. E eu sempre trabalhei fora, né? E ela já não, ela e é pouco tempo assim, ela sempre ficando em casa, dentro de casa, cuidando dos filhos. Depois ela começou a trabalhar, ela ficou viúva muito cedo. E daí ela começou a trabalhar e sempre orientando. Eu tenho um irmão, né? Eu e meu irmão. Não, vai estudar, vai trabalhar. Tanto é que o meu primeiro emprego foi engraçado. Você lembra da Microcamp? Você vai lembrar. Claro, microcamp, computadores, Fiz DOS. Minha mãe falou DOS. para o meu irmão e eu fazermos esse curso. Saudade do DOS, viu? Nossa, daí eu fiz o... Aí eu consegui meu primeiro emprego com 16 anos aqui em Curitiba. Eu sou de São João do Ivaí. Então eu já trabalhava lá numa livraria. Adorava empacotar. Chegava a época de Natal, assim, adorava empacotar caixinhas de boneca, que fazia aqueles não sei o quê. E eu datilografava. Tinha uma gráfica embaixo, eu datilografava as fitas cassetes. Então você chegava lá e falava assim, eu quero uma seleção de Amado Batista. Aí você ia lá, via nos LPs, falava, eu quero essa música. Aí eu ia lá, colocava no LP, batia na fita cassete o nome das todas as músicas e dava aqui, professor, 12 músicas. Esse era o meu trabalho, com 12 anos. Aí eu vim para Curitiba, a gente fez esse curso do DOS e eu consegui o meu primeiro emprego porque eu tinha isso. Eu não tinha, professor, eu não tinha nem carteira de trabalho, nada. Meu primeiro emprego foi no dia 24 de dezembro. Eu cheguei para Olha só! O diretor chegou e falou assim, você tem esse curso? Tenho. Você sabe fazer? Sei. Eu não sabia nem falar. Aí ele, vai ser empregado. Eu falei, mas eu não tenho nada, não tenho documento. Ele falou, vai, entra aqui, você vai começar a trabalhar amanhã, já vem dia 24 de dezembro, todo mundo... Porque eles queriam isso, era tecnologia. Claro. E eu lembro até hoje, quando eu fui salvar o primeiro sistema no Windows.
Liguei para o meu amigo, eu falei, como que eu salvo o sistema aqui no Windows? Ele fala, vai ter um negocinho ali com Uhum, uma uhum, pastinha, você clica lá e salva. Deu, uau! Indo. E hoje, quando eu vejo as pessoas de idade uhum, tirando selfie, uhum. É uma graça, né? e É uma graça, né? Sim, todo sim, mundo sim. usa tecnologia. É. Então, assim, as pessoas ficam falando que tem medo, tem isso e aquilo, mas todo mundo usa. Quando Uma você vê, você está maravilha, né? Uma usando. maravilha, né? Eu tenho um exemplo em casa, né? O meu sogro está com 90 anos, José Preto, lá em Londrina, né? Ah, E ele tem legal. um tablet. O meu sogro é um case de sucesso, né? Querido, né? Ele tem um tablet e ele faz curso de espanhol pelo Olha, tablet. Ele faz palavra cruzada no tablet. É uma graça, é uma coisa maravilhoso de ver, assim, né? Daquele jeitinho, assim, né? Mas interagindo com a por que que as tecnologia, né? pessoas têm É uma tanto maravilha, medo, né? né, professor? Mas é só, por questão de não ter um contato. Eu acho que Falta de que treinamento também. falta o estímulo, né? É. Mas é muito interessante, é muito bacana de ver. E as tecnologias estão cada vez mais acessíveis, mais amigáveis, sabe? Mas é o medo, enfim, é esse detalhe. Então você vê, né, professor, tanta tecnologia, tantas mudanças e às vezes as pessoas têm muito medo. E eu acho que isso é falta de treinamento, de preparação, de você estar unido com alguém que está passando por isso, sabe? Às vezes se sentir sozinho. Sim, sim. E diante disso, eu sei que você tem o teu treinamento, disponibiliza para as pessoas, fala do teu treinamento, como elas te acham para fazer isso, para desenvolver isso nas pessoas. Então, eu atendo basicamente empresas, Juliana, e aí são várias frentes, né? Desde atendimento ao cliente, vendas, negociação, gestão, liderança, um pouco de cultura organizacional, né? Eh, mas, assim, independente do treinamento que eu for desenvolver, eu acho que um grande diferencial que eu consigo agregar na empresa é, é sempre a partir de um diagnóstico. Ou seja, eu tenho alguns treinamentos, alguns conteúdos prontos, evidentemente, né? Pela estrada da vida, né? Mas o meu trabalho é muito personalizado. Então, parte de um diagnóstico. Por exemplo, atendi uma empresa agora recentemente que queria implantar um CRM. A área de vendas, um CRM é uma ferramenta para gerenciar a relação com os clientes, né? Tá. E essa ferramenta é uma ferramenta que ela é um investimento significativo em termos de tecnologia, servidor, aquela coisa toda, todo o arcabouço, né? Mas ela, por si só, ela não faz nada. Ela as pessoas têm que alimentar aquela ferramenta, né? Então, se a pessoa não colocar, não tiver a disciplina, o foco, a vontade de fazer aquilo, ela vai colocar uma informação errada, o resultado não vai ser o esperado, Sim, né? Então, o CRM não vai funcionar. A empresa vai gastar lá X milhões lá, exatamente. X mil reais, e não vai funcionar. Então, o meu trabalho consistiu, nesse caso, de, de entender essa dinâmica e por que, que as pessoas tinham resistência e quebrar essa resistência. Então, partiu de um diagnóstico de situação, de desenvolver a metodologia, conteúdos, mensagens, estímulo para as pessoas e medição do que foi feito, né? E em 3 meses a gente conseguiu reverter isso. Então, quando a Olha, gente consegue 3 meses. fazer em 3 meses, né? Uau. Em detalhe, é uma empresa que quem é que usa o CRM são representantes, não são nem funcionários da empresa. E você sabe que o representante não, ele tem toda uma gestão diferenciada, Sim. né? E ele é autônomo, tudo, né? E ele atende várias empresas, ele vende, Aham. mas e aquela empresa precisava que eles fizessem aquilo, né? Então o nosso trabalho consistiu desse trabalho, dessa catequese, né? E assim tem sido com todos os temas que eu desenvolvo. Muito sob medida. Fiz um trabalho recentemente para uma cooperativa. Foram 2 turmas lá para a área administrativa sobre protagonismo, quer dizer, como que as pessoas poderiam suceder cargos mais elevados na empresa, né? Fiz um outro programa muito interessante, 18 turmas numa cooperativa lá de Campo Mourão, a Coamo, uma grande Ai, cooperativa, né? Coamo, nossa. Todos os Tradicionalista. gestores com um tema de gestão de tempo e produtividade. É um conteúdo de 12 horas, onde as pessoas. É quase feita uma mentoria individual para as pessoas das rotinas que elas fazem, né? Porque o camarada que trabalha no administrativo é um, o da logística é outro, o da produção é outro. Então, esse trabalho é muito focado para cada pessoa, né? Então, é um trabalho de formiguinha, que é um grande diferencial meu. Eu estou num site lá, chama-se RB Desenvolvimento, que é Ruth Birgman Desenvolvimento, né? Aham. RB Desenvolvimento. Então, quem tiver interessado, esse é o meu site.
Tem todo o material lá, tem referências, clientes, enfim. Tá à Eu disposição. sigo esse site, é bem sensacional. Ô, professor, e você faz só para as grandes indústrias ou não? Porque nós Não. temos aqui escritórios também de contabilidade, que é só um contador, é o contador, uma esposa e um colega, um profissional. É para tudo. Eu atendo todas as empresas, Juliana. É assim, ó, eu só não atendo empresas onde eu não consigo ajudar. Nesse meu diagnóstico que eu faço, ele é precedido de três reuniões, né? Então, um exemplo claro. Recentemente eu fiz um projeto numa empresa que queria implantar meritocracia. Essa era uma encomenda. Uma empresa, eram 26 gestores nessa empresa, e a grande encomenda era: quero implementar um programa de meritocracia. E eu fui conversar com o presidente da empresa. Ele que queria esse projeto, né? E aí, na conversa com esse presidente, eu percebi que ele queria que as pessoas mudassem, mas ele não estava a fim de mudar. É aquele paradigma da Mont Blanc, sabe? Que é o que a gente falou É. no começo, Como né? No começo a do Mont Blanc, podcast. aquela graúda, assim, aquela larga, né? Que o cara tem a Mont Blanc, aquele lá. Então, o cara que é poderoso, né? Aham. A empresa fatura muito. Inacessível. Mas ele quer que as pessoas mudem, mas ele não muda, né? E eu identifiquei lá na empresa dele que ele tinha uma situação muito particular de desconfiança das pessoas. Ele desconfiava das pessoas. Então, como é que vai chegar lá um professor, um desconhecido, um doutor, para fazer um projeto, para dizer agora vai ser assim, né? Se aquele caldo de cultura está há 30 anos daquele jeito, né? Então, aí eu declino, sabe? Quando eu não consigo Aí ser você vê que eu nem vou. deixa no Porque tempo dele, né? Porque as pessoas também mudam. eu acho que Chegou até é uma você. questão de posicionamento meu, sabe? Eu preciso trabalhar, evidentemente preciso, né? Mas para aquelas empresas que querem realmente implementar mudanças, enfim, né? Claro, nada tão drástico, não se sai do A para o Z de uma hora para outra, né? Mas é nesse sentido. Então eu tenho feito vários trabalhos assim bem pontuais e quando você perguntou se grandes ou pequenas, né? Diferenciais do meu trabalho sob medida. Todo o material que eu desenvolvo, PowerPoint, eu edito vídeo, eu faço recortes, é tudo da empresa. Não fica nada comigo, né? Eu entrego o PowerPoint, o PPT, não é nem PDF, para ele usar depois, se quiser, né? Para a área de recursos humanos poder multiplicar. E o meu trabalho é baseado em hora-aula pós-graduação. Então eu faço um projeto, defino lá a quantidade de horário, de tempo, né? E chegamos num preço. E é um preço extremamente competitivo em relação ao mercado. Eu sei que é competitivo. Acessível, é um investimento. Acessível. Eu sempre digo né? que consultoria, mentoria é investimento. Mas é um preço acessível. Então, quer fazer um teste? Faz um Entre em contato. Entra em contato lá que você vai ver. Nossa, muita gente precisa disso. E você, obviamente, vai dar continuidade depois, porque quando você entra com um projeto, melhora aqui, aí vem novos desafios, que nunca para. Aí você vai lá e adapta para esses novos desafios de expansão, de tudo isso. Tem situações, né? Casualmente, nesse podcast que eu tenho, uma das empresas chama-se Target, que apoia, né? A Target é uma empresa que trabalha com análise de dados, com BI, enfim. É uma referência aqui na cidade, sabe? Uma empresa que está com 20 anos, mais de 20 anos. E foi o meu primeiro cliente. Olha que interessante. Meu primeiro cliente. Nós fizemos um projeto lá em 2013 e eu acompanho até hoje. Assim, eu acabo virando amigo dos clientes, sabe? E o Roberto Gari já, inclusive, esteve lá no nosso podcast, dando uma entrevista, né? E foi muito gostoso de recebê-lo e ver, assim, né, que algumas coisas que nós implementamos lá em termos de metodologia, de acompanhamento, algumas delas até hoje continuam, né? Então é interessante isso porque a gente vê esse desenvolvimento, né? Eu já não atendo mais a Target hoje, pontualmente em alguma situação, mas o meu trabalho não é um trabalho assim de ficar a vida inteira com o cliente, sabe? Eu dou alta para o cliente. Então, eu dou alta para o cliente. Mas se ele procurar você... Claro, sem dúvida, né? Mas os meus clientes são amigos, viu? E se ele me precisar de uma demanda que eu não posso atender, como eu conheço muita gente, muito professor tal, gente boa, eu vou lá e indico, olha, eu não atendo, mas esse a pessoa te atende. Então eu sou meio que um consultor, assim, sabe? Sem ser consultor, né? Aí, ó, fica a dica. Inclusive os nossos patrocinadores, né? Ó, claro. 108 BPO, a Giro, a Exactos, o site contábil. Estou super à disposição. Se vocês quiserem, entre em contato com o professor. Super à disposição, gente. Professor, a gente já está chegando quase no final.
Por que passa rápido, né? Passa, né? É assim, né? Que bom, tá gostoso. Obrigado, viu? Bater Obrigado. papo por isso que é bom podcast, né? É bom. Você vai batendo papo, vai batendo, vai batendo. E daí você está escutando indo para o trabalho, daí você fica curioso, vai lá e volta de novo e vai assistindo. Quem sabe, né, se a gente aguçou a curiosidade das pessoas, né? Vamos ver. Vamos ver. Professor, a gente falou muito do você profissional. Quem é o professor Rude no íntimo, no pessoal? Porque às vezes as pessoas que estão no cargo, elas têm que ter sempre aquela postura de profissional, tal, mas é um ser humano, né? É uma curiosidade, nós conhecemos, a gente participa da igreja ali do Santuário do Perpétuo Socorro, que tem um evento, né, de empresários, e o professor estava lá. Independente de religião, de qual doutrina que você segue, é doutrinas, né? Como que é esse ser humano, professor? Como que você, porque para ajudar os empresários, assim, você tem o teu momento de pensamento, de resguardo da tua religião? Tenho, Como que né? é você? Tem que ter, né? Tem que ter. Mostre esse lado Eu para acho- eu nós, acho para os que- seus alunos. Imagina, Todo mundo. eu sempre falo muito em Deus em sala de aula. Aliás, nós somos católicos, né? E a gente tem uma oração do Espírito Santo, né? E eu, toda vez que eu faço uma atividade, que eu vou numa sala de aula, que eu faço uma palestra, que eu faço um podcast, que eu venho dar uma entrevista aqui, antes de entrar, eu invoco o Espírito Santo para que me ilumine as palavras e ilumine o coração daquelas pessoas que vão receber aquela mensagem, sabe? Então, recebi uma E oração isso hoje. recebeu. Vocês todos que estão aqui receberam essa oração, Amém. porque eu acho que a gente tem que entregar isso. E eu faço isso genuinamente, todas as vezes. E eu atendo empresas que são cristãs, eu atendo pessoas que são de outras doutrinas. Religiões, sim. E é assim, é interessantíssimo isso, né? Quando a gente coloca Deus na frente, as coisas acontecem. Eu atendi esses dias uma empresa, uma grande empresa, uma empresa que está há mais de 20 anos, chama-se Seiconel. Foi muito interessante o caso da Seiconel. São evangélicos e antes da convenção de vendas, nós oramos para aquela convenção. Eu fiz a minha oração antes de entrar e quando entramos fui surpreendido que eu não conhecia a fé que eles tinham, né? Que eles praticavam, e eles invocaram também e foi uma convenção sensacional. Foram 2 dias, eu participei os 2 dias lá e foi sensacional. O Edson é o fundador da empresa, o Edson e o Edson, né? Ficamos amigos, né? O Edson e o professor Ferraz lá, que são os diretores da empresa, né? E nós ficamos amigos. E naquela convenção, Deus estava presente. Uau. Em todos os trabalhos que eu coloco. Então, é isso que eu faço. Então, eu entendo assim que é super importante, né? Nós nos conhecemos neste momento. Você acreditou sem ver, porque o padre Parron, que estava lá mediando, que fez uma série de comentários a meu respeito, Sim. eu me surpreendi, porque eu também nem imaginava, não era aquilo, mas ele ia e voltava e falava do professor Rude, ia e voltava, e aí você... Aí ele falou, nossa, eu falei no final, eu quero falar com aquele cara lá no final. O padre Parrum recebeu agora recentemente o título de cidadão Nossa, ele paranaense, quer dizer, uma muito sumidade, inteligente. estudou no Vaticano, quer dizer, Aham. e o padre Parrum falar do Rude daquele jeito, eu digo, meu Deus do céu, mas o que Deus tem para mim? Eu pensava assim, né? O que é que Deus tem para mim, né? E eu sei que Deus tem uma missão para mim. E a minha missão, eu vejo assim, que é impactar pessoas em direção ao mundo melhor, né? Eu sou assim, imensamente grato à minha religião. Eu não quero, contaria mais 3 horas aqui, né? Mas eu tive um incidente aos meus 15 anos de idade. Eu tive uma perda muito significativa. Eu perdi um irmão que tinha 21, né? E naquele momento eu participava de um grupo de jovens. E a minha família ruiu. Era meu pai, minha mãe, e meu irmão e eu. E a minha família ruiu. Eu só consegui entender o meu pai e minha mãe quando eu tive meu primeiro filho, que foi o Felipe. Aí que me caiu a ficha de o que é ser pai e ser mãe. Mas naquele momento que o meu pai e minha mãe tiveram que... Eles praticamente abandonaram a vida por causa daquela perda, que foi uma coisa assim, foi uma tragédia na família. Quem me resgatou foi o meu grupo de jovem que eu participava. O casal responsável pelo grupo de jovem me adotou, entre aspas,
E eu poderia ter caído na droga, poderia ter me jogado, porque os meus pais se ausentaram. E eu tinha uma coisa muito grande comigo. Puxa vida, meu pai e minha mãe choram todo dia, toda noite. Eles gostavam do meu irmão. Eles não gostavam de mim. Então eu poderia ter me jogado em tudo que era lugar. E aquele casal me resgatou, sabe? Me suportou, me amparou, né? E eu só consegui entender isso quando o meu filho nasceu, que ele teve problema no cordão umbilical. A minha esposa faria parto normal e teve que fazer cesariana. E em 6 minutos foi aquela correria para que o Felipe nascesse. E eu não conseguia imaginar perder aquele filho que ficou na barriga da minha esposa 9 meses, que eu amava profundamente. Eu não conseguia perder aquele filho. E ele nasceu roxinho. 6 minutos, né? 6 minutos. Demorou entre dar o alarme até nascer, até chorar, né? E aí eu consegui compreender meu pai e minha mãe, que amaram meu irmão 21 anos. Uau. E eu pensava assim, puxa vida, como é que eu fui tão egoísta de pensar que o meu pai e a mãe não me amavam? Então, quando a gente se reencontrou, foi um abraço muito interessante, assim, de cura, né? Porque ali me caiu a ficha. Que eu digo, não, realmente, puxa vida, eu só amei meu filho 9 meses. E eu não conseguia imaginar ficar sem aquele filho, sabe? Então, o meu filho, Felipe, nasceu me ensinando a ser pai. E eu tenho gratidão. Então, voltando à questão de espiritualidade, né? O grupo de jovem que eu participava foi o grande responsável por isso. Quando nós casamos, a gente morava numa cidade que eu não tinha parentes, nem a minha esposa, e a gente fez um curso de casais, né? E ingressamos em movimentos de casais, enfim, e nos mantivemos até hoje em vários grupos, né? Mas sempre perseverando nessa fé, né? Falando de coisas boas, temos as nossas crises, os nossos problemas, mas a gente tem o propósito de amor, de vida, sabe? É muito gostoso isso. Que não é só o profissional, é o ser humano. É o ser humano, né? Então, o que eu faço hoje, esse amor que eu tenho, né? É muito mais, assim, de retribuição, Juliana, porque Deus foi muito bom e continua sendo muito bom comigo, viu? Eu vejo Deus nas pequenas coisas e... Não sou, assim, vamos dizer... tenho meus problemas, tenho os meus defeitos, tenho as minhas quedas, né? Mas, graças a Deus, tem tido assim, Deus tem sido bondoso comigo e me resgata assim. Resgata, você sabe para onde correr, né? Às vezes no fundo do poço, viu? Às vezes no fundo do poço. A vida não é fácil, né? Não. E aí Deus nos resgata do poço. Agora a gente tem que pedir a Deus, né? Tem que dizer, me salva aí. Tem que conversar, tem que pedir. Ele é pai tem que dar. Às vezes eu fico pensando assim, bom, qual é a linguagem que você está falando? Me fala aí, porque eu não estou conseguindo decifrar, né? E aí vem um sinal, né? Olha que incrível. Ai, gente, podia terminar o podcast melhor do que isso? Obrigado, Juliana, obrigado. Falar com o mestre é isso, sempre é uma satisfação, professor. Eu esqueci de trazer comigo, alcança minha pasta ali, por favor. Eu faço questão de deixar uma mensagem aqui, porque essa fábula me acompanha. Obrigada, Bruno. Obrigado. Essa fábula me acompanha há algum tempo, Juliana, e eu quero trazer para você aqui a materialização disso, né? Se você que está aí ouvindo esse podcast obrigado, percebeu alguma informação relevante assim que faça sentido para você, do que a gente colocou aqui, né? E quando você for numa aula, numa palestra, num evento, pegar uma informação relevante, eu chamo de tijolinho, sabe? Tijolinho. Ao longo de um tempo, a gente tem tijolinho para fazer uma construção. Sim. Então, imagina um curso de graduação, são lá 3, 4, 5 anos. Se eu pegar um tijolinho por dia, sim, ao final de um curso eu tenho tijolo para fazer uma casa. Exatamente. Se eu não pegar tijolo nenhum por dia, não adianta eu no final do curso querer um trabalho, um emprego, um bom salário, vai ser um pouco mais complicado. Isso. Não é? Então, essa materialização aqui é exatamente isso, né? Que é essa fábula que eu tenho comentado, que eu trouxe de presente para você aqui, para você mostrar para sua audiência, né? Aí tem um cartãozinho que tem um QR Code. Tem um QR Code que você apontando para esse QR Code tem lá a fábula do tijolinho, né? Tem a fábula do tijolinho. E esse tijolinho é feito sob medida. Se você tirar ele aí, você vai ver que é um tijolinho de cerâmica, né? Sim. E você pode colocar na sua mesa para servir de porta-caneta. É um presente do Tio Rude. Sim.
aqui. Exato, exato. Nossa! Tem todo um simbolismo. Olha aqui, esse gente. tijolinho, tá bom? Então, espero que nós tenhamos aqui nessa hora, Ai, professor. distribuído algum tijolinho, tá, Juliana? Parabéns pelo seu projeto, viu? Porque É isso que eu ia te distribui falar. tijolos, viu? Você distribui tijolos. Professor, eu vou deixar assim, ó, para a câmera bom. pegar. Obrigado. É isso que eu ia falar. Se você tinha um propósito de impactar pessoas, você está cumprindo o teu propósito. É deixar tijolos. Meu propósito é deixar tijolos. Então, assim, que papo maravilhoso. Obrigado. Eu tinha obrigado. certeza absoluta que ia ser assim. E, professor, você foi um homem que, né, tem muitas ocupações e aceitou o nosso convite. Eu agradeço muito. Eu convido a todos vocês para seguirem o professor Rude. Prof. Rude. Prof. Rude. No Instagram. Birgman, tem o site dele aqui, de desenvolvimento. Vamos mudar a nossa sociedade. Professor, obrigada pelo carinho. Imagina, obrigado a você. Quero a vocês agradecer todos esses meninos da TV, né, da Telescópio TV. Quero agradecer muito aos diretores aqui do Secontiba. Se hoje a gente tem toda essa classe, é porque cada diretor vem aqui de forma voluntária e traz o teu conhecimento, traz o teu carinho, a tua atenção. E, gente, eu terminei incrivelmente, professor. Obrigada. Imagina, obrigado a você. Viu? Mestre, sucesso. Mestre é mestre. E obrigado. Vamos lá, sigam a gente. Os nossos patrocinadores têm lá o endereço deles, do teu professor vai ter também os teus endereços. Sigam a gente e até o próximo. À disposição. Um abraço, gente. Sucesso aí.